Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus por esses dias que nós estamos acompanhando tem insistido a nós para que compreendamos a dimensão de onde nós devemos nascer. Tem sido insistente a partir do diálogo com Nicodemos, que foi o que nós ouvimos, e que hoje vem chamando a nossa atenção ainda com este convite. É preciso nascer do alto. É preciso compreender aquele que é enviado de Deus e aquele que escuta as palavras de Deus possui a vida eterna e dá testemunho daquilo que ouviu. Mas infelizmente na nossa caminhada, muitas vezes por causa do nosso egoísmo, porque vamos nos acostumando com uma vida acomodada, nós não procuramos ser testemunho. Às vezes agir conforme Deus nos pede é difícil, é trabalhoso. E quando nós não compreendemos, é sempre algo pior ou maior do que nós. Pior porque exige que eu saia do lugar aonde eu estou. E com certeza aquilo que vem de Deus é maior e melhor. Mas quando não compreendemos, no nosso coração é sempre ruim, é sempre exigente. Então eu prefiro não me envolver. Então da onde nos vem a certeza de que nós somos do alto? O nosso batismo. A experiência com Deus tem que confirmar essa vinda do alto. Essa disposição para com Deus deve confirmar em nós a disposição do ressuscitado. Os nossos olhos precisam perceber verdadeiramente a ressurreição. E aquele que vê e percebe a ressurreição dá testemunho. E é o que tem nos ensinado o livro dos Atos dos Apóstolos. Começamos a refletir sobre a comunidade que segue e que percebe a graça do ressuscitado. E agora nós estamos vendo uma igreja que é perseguida porque fala do bem. A igreja que dá testemunho do ressuscitado. Então aquele que segue o Senhor, aquele que vive conforme a graça do Senhor, deve ter o seu coração maduro e preparado para a perseguição. E acima de tudo, o seu coração deve ser confiante. Porque se nós bem lembramos o testemunho de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo foi falar daquele que lhe enviou, dando testemunho daquele que lhe enviou e sendo perseguido porque falava às claras, porque falava do bem, porque levava vida. Então nós que seguimos o Senhor devemos perceber isso na nossa vida. Mas não é para nos fazer de vítima, porque isso é não compreensão da fé. O cristão, ele não se faz de vítima, ele é disponível para agir conforme a graça de Deus. Por isso que essa graça, ela é exigente. Vir do alto, pensar as coisas do alto. E daí quando ele faz essa comparação, aquele que pensa as coisas do alto é maior, mas aquele que pensa as coisas da terra limita a sua vida àquilo que vê. E aí se fecha numa vida egoísta, numa vida mesquinha, num ciclo de reclamações, sempre escravo do pecado e nunca consegue colocar a sua vida alinhada à vida de Cristo, que também veio ao nosso encontro, assumiu a nossa condição
e nos ensinou que o melhor caminho é do Pai. Mas para que compreendamos é preciso ouvi-lo. Então a experiência de ouvir a Deus é na comunidade que nós bem ouvimos. Ouvir a palavra de Deus, deixando com que esta palavra nos transforme, nos faça verdadeira testemunha da ressurreição. Comungar o corpo e o sangue de Cristo, fazer comunhão com aqueles que estão conosco, fazer com que a nossa vida, ela se eleve cada vez mais, porque ouvimos, porque comungamos e assim nós vamos testemunhar. E muitas vezes não precisamos de muitas palavras, mas aquele que olha e percebe o brilho do ressuscitado, a nossa vida já é testemunho. E aí quando alguém pergunta para nós alguma coisa sobre as coisas de Deus, nós somos capazes de falar e testemunhar, mesmo que outros não escutem. Foi essa a firmeza dos apóstolos. Continuaram a sua missão, mesmo diante da perseguição, não esmoreceram. E a comunidade unida em oração acompanhou tudo isso e foi testemunha. Então que a palavra de Deus e o tempo que nós estamos vivendo nos faça perceber e vivê-lo cada dia na nossa vida. Que a ressurreição nos mostre que estar com Cristo é bom. E hoje, quando nós rezamos os nossos entes queridos, nós devemos ter diante dos nossos olhos esta graça que o Senhor primeiramente nos deu da convivência, que o Senhor nos ajudou a perceber o seu testemunho, e hoje, quando nós o devolvemos para o seio do Pai, não podemos nos prender às tragédias que nos acontecem. Mas o que nos plenifica e o que nos faz crentes é a ressurreição do Senhor. Então, aqueles que com Cristo morreram, com Ele estão vivos e se encontram na plena graça de Deus. E a nós que ficamos, a certeza de caminharmos no bem para encontrarmos com aqueles que nós amamos. Então que a palavra de Deus também nos conforte diante das tragédias e das perseguições que vivemos, para que não percamos a referência que é o Cristo e para que sejamos cada vez mais encorajados a testemunhá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos